Sejam muito bem-vindos ao Empodera Mais, um programa de empoderamento de dentro para fora. E vem comigo para mais um episódio. E estamos hoje aqui no Empodera Mais com a Luana Gonzatti. Luana, seja muito bem-vinda. A Luana, pessoal, que é psicóloga e psicoterapeuta. Luana, te apresenta para o nosso público. Bom, olá, Andréia. Eu sou Luana Gonzatti, psicóloga, trabalho com psicoterapia cognitivo-comportamental e hoje estou aqui para poder conversar com vocês sobre a campanha de conscientização de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo. Que maravilha, Luana! Um assunto, um tema super importante e justamente dentro deste mês a gente vem abordar este tema, né? E Luana, antes de entrarmos nesse tema tão importante que é essa saúde mental, essa conscientização, eu gostaria de saber um pouquinho de ti. Conta um pouquinho quem é a Luana, quais são as tuas formações. Claro, com todo prazer. Eu me chamo Luana Gonzatti, eu sou psicóloga, eu trabalho com psicoterapia cognitivo-comportamental e hoje eu pratico tai chi, arquearia e artes marciais. E isso me ajuda muito a ter uma vida mais leve. Que legal, Luana! Que maravilha! É tão importante, né, nós termos essa parte do bem-estar, da rotina, do dia a dia, poder trazer um equilíbrio, né? E conta um pouquinho como é que tu entrou na parte da psicologia na tua vida? Onde surgiu esse interesse de trabalhar com pessoas nesta orientação, né? Acho que desde sempre, eu sempre tive um senso de coletivo. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de estar em grupos e performando com as pessoas. E muitas pessoas vinham a mim para conversar, para compartilhar coisas. E eu acho que sempre foi um dom meu, saber ouvir e acolher e pensar em soluções. Então acabou sendo muito natural para mim toda essa questão de desenvolver um autocuidado com as pessoas. E eu acho que para mim a psicoterapia sempre foi importante. Hoje em dia nós vemos que ela se tornou mais normal, né? Antes não se tinha tanta busca, eu acho que era mais pontual. E hoje ela está atrelada a um bem-estar. Ela nos acompanha para organizar as nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, trazer também entendimentos, muitas vezes soluções para alguns conflitos pessoais internos. E é importante porque tu conversa com alguém que está neutro nessa situação e está ali te ouvindo, né? Que às vezes não é um amigo, não é uma mãe, mas está ali para tentar te compreender, né? Tentar entender um pouquinho da tua visão. Sabe que muitas pessoas têm dificuldade de poderem se abrir com as pessoas que conhecem, né? É muito difícil a gente conversar com a mãe, com o irmão, com um amigo, quando a gente tem algo pessoal, às vezes, muitas vezes, referente a essa pessoa. Então, é um conflito que faz com que ter uma ajuda externa de uma pessoa que está ali, aberta a ouvir, a acolher, sem julgamentos, traz uma facilidade de poder estar se conectando com essa emoção, com esse sentimento. E aí sim, essa mágica acontece, né? Exatamente, uma questão importante que tu falasse do julgamento, como essa outra pessoa conhece, então não fica essa ajuda às vezes pode não ser totalmente clara, né, na percepção da pessoa que está procurando este acolhimento. E agora entrando então um pouquinho mais sobre saúde mental, e especificamente sobre o Setembro Amarelo. Essa parte da conscientização da importância. Essa conscientização, ela é sempre, né? Ela é diária. A gente tem uma data ali, um mês, né, para trazer uma referência e trazer um fortalecimento de expansão de consciência e de percepção das pessoas à nossa volta, dos comportamentos, do nosso comportamento, da empatia, de como nós nos comportamos em relação ao outro. E às vezes estamos no automático e talvez passe coisas, né, que se a gente estiver mais conectada no presente, né, mais, né, consegue observar mais à nossa volta como andam as pessoas e como está a saúde dessas pessoas, dos nossos familiares,
colaboradores, amigos, né, namorados, companheiros. Então, como é importante, né, Luana? Conta um pouquinho então para a gente sobre esse tema tão legal. A campanha do Setembro Amarelo, ela traz a conscientização sobre a prevenção ao suicídio. Então, eu acho que o mais importante dessa campanha é entender que a gente está olhando para um ser humano de uma forma com escuta, com acolhimento e com abertura. E não é fácil a gente poder se abrir e se mostrar aberto, tanto para expor nossas vulnerabilidades, como para acolher as vulnerabilidades do outro. A campanha Setembro Amarelo traz conscientização de prevenção ao suicídio. Então, ela acaba diminuindo os estigmas relacionados a procurar auxílio à saúde mental, né? A busca de ajuda, o sentimento de não estar sozinho, as conexões sociais. E isso previne que mais pessoas tirem a própria vida, porque hoje, no Brasil, os adolescentes são o maior número de suicidas. Que triste realidade, né? E o que levou isso, né? Tem todo um contexto cultural, histórico aí desta evolução de os jovens hoje estar sentindo essas questões emocionais um pouco mais impactantes, talvez, né? As relações em casa, tudo mudou, né? Teve uma mudança aí. E como é que a gente pode fazer, né, no teu ponto como psicóloga, como a gente pode fazer para melhorar este cenário, nessa observação, ou em casa com os adolescentes também, que tu disse que é um número maior também, mais expressivo, né? Eu acho que o mais importante é a gente conseguir estar aberto a acolher e a ouvir. Muitas vezes a gente está funcionando de forma super automática. Então, quando a gente consegue aprender a parar, respirar e se conectar, assim como a gente entende o nosso funcionamento e as nossas emoções, a gente também está aberto a ouvir o outro e a prestar atenção no funcionamento do outro. Então, hoje tem toda uma questão de mídias, tem toda uma questão de jogos online. Então, os adolescentes estão crescendo num mundo em que há muita comparação, muita cobrança, muito isolamento. E o isolamento, o comportamento mais agressivo, talvez pelos jogos, por bullying, né? E o isolamento são fatores muito importantes quando a gente fala de saúde mental, né? São sinais, são alertas. Verdade. Com certeza isso tem acontecido muito, até porque eu tenho um filho adolescente de 14 anos, graças a Deus, é um menino muito inteligente, muito feliz, mas a gente sabe que também tem a parte dos jogos que eles gostam, que eles encontram os amigos, e a gente tem que estar sempre atenta, né? E sempre também numa convivência saudável, né? Procurando estar presente, fazer mais atividades para que esse adolescente, essa criança não fique totalmente envolvida, inserida num outro mundo, que não é o mundo que está com a família, né, com os pais, com os amigos mais íntimos ali no presente, né? Mas com pessoas que às vezes nem conhece, né? Então tá lá no digital, que é onde surgem muitos problemas. E falando mais da parte adulta, também tem muitos problemas, né, em relação as próprias questões diárias, né, de conflitos sociais, conflitos de relacionamento. Como é que funciona daí para um público mais adulto, né, essa questão? Sabe, Andréia, tem um livro muito bom e muito fácil a leitura, que se chama Homem Cobra, Mulher Polvo. Nossa. Então, nós mulheres tendemos muito a nos sobrecarregar de tarefas, né, usando os nossos tentáculos, tentando dar conta de tudo. Exatamente. E essa questão de se sobrecarregar de tarefas, essa autoexigência, autorresponsabilidade, principalmente no funcionamento da mulher, porque é inato nosso, né, faz com que a gente se sinta sobrecarregada, faz com que a gente se sinta exausta. Muitas vezes a gente começa a negligenciar nossa higiene do sono, o nosso autocuidado, com a nossa beleza mesmo, momento de terapia ou de escrita terapêutica, de poder se conectar com as emoções, de poder sair com as amigas, se exercitar, cuidar da alimentação. Então é muito comum que a gente acabe se negligenciando, né? E aí a gente tem aquele alertinha de sinal nas mulheres, né? E aí entra uma questão muito importante que
essa questão dessa pessoa que está num sentimento mais deprimido, né? O empoderamento, aí é um outro assunto, a autoconfiança, né? Então, quando tu é uma pessoa autoconfiante, tu te cuida, tu cuida da tua autoestima, tu tá motivado, né? Tu tem ambições, sonhos. Como é importante, né, Luana? Conta pra gente então essa conexão, aproveitando a parte do empoderamento com a parte mental, dessa satisfação pessoal, né, de acordar todos os dias feliz, motivado, né? Porque a vida já é um presente, né? Tão maravilhosa, é a forma como a gente enxerga, né? Como acordamos todos os dias e saudamos o dia. Andréia, a nossa saúde mental, ela vem de N fatores. Então, existe toda uma rotina, toda uma organização, todo um equilíbrio que a gente busca para poder desenvolvê-la, né? E há altos e baixos. Ninguém consegue ser feliz e pleno o tempo todo. Então, essa busca de equilíbrio, de motivação, de organização, de rotina, ela vem num contínuo na vida da gente. Por isso que eu sempre gosto de usar a metáfora da pizza. É uma pizza com várias fatias. Então, a gente tem o equilíbrio do sono, a alimentação, relacionamento, a vida social, o trabalho, filhos, né? Existem vários fatores. Quando a gente está em psicoterapia, quando a gente está buscando se autoconhecer, se autodesenvolver, a gente consegue lidar melhor com toda uma questão de ansiedade, crenças disfuncionais e limitantes que a gente possa vir a ter, né? É E verdade. automaticamente, cuidando da saúde mental, a gente se empodera, porque a gente cria uma autoestima muito melhor, a gente aprende a se comunicar de forma mais saudável, a gente desenvolve habilidades sociais e a gente aprende uma rotina, né, que é mais saudável para a gente. Então, há mais organização, há mais atuação na vida da gente, né? Luana, e quais hábitos do dia a dia tu recomenda para a gente estar estimulando essa saúde mental mais positiva? Eu acho que um hábito muito importante é aprender a parar e respirar. A gente não tem consciência da nossa respiração. Tudo Exatamente. acontece de forma muito automática e muito afobada durante o dia, tentando dar conta das tarefas e fazer tudo o que precisa ser feito. Então, a gente aprender a parar e respirar de forma consciente, exercitando todo o pulmão e não respirando apenas com a parte superior do pulmão, que é o que acontece normalmente. Isso já traz uma sensação de relaxamento, né? Já mexe neuroquimicamente com a gente, faz a gente se conectar com o nosso corpo físico e automaticamente a gente relaxa, alivia a ansiedade, traz muito mais consciência plena para aquele momento da vida. E como podemos transformar as nossas vulnerabilidades em força? Eu acho que um ponto muito importante é a gente reconhecer as nossas dificuldades. Exatamente. Então, quando a gente reconhece como a gente funciona, o que a gente tem de melhor, as habilidades que a gente precisa desenvolver, quando a gente consegue se olhar sem se comparar com os outros, mas podendo se observar, é mais fácil de criar essa condição de resiliência, de fortalecimento e de saber que, independente das dificuldades, a gente está tentando, né? A gente está aqui, a gente tem oportunidades. Exatamente. Então, a gente não desiste. Sim. Né? E isso traz consciência. Não somos perfeitos, né? Então vai ter coisas que a gente vai querer trabalhar, melhorar. E como tu disse, muitas vezes a gente traz, né, de crenças familiares, comportamentos que não são, que vão se manifestando na nossa vida, mas não são a nossa identidade. E aí, uma certa idade da vida, a gente vai fazendo essa lapidação e vai se tornando, né, cada vez um ser mais evoluído dentro de si, né, no seu autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, eu acho que, acredito ser uma das ferramentas mais profundas, né, para a gente ter uma vida mais saudável, né? Com certeza, Andréia, com certeza. Quando a gente se conhece, a gente tem capacidade de se ouvir, de se observar, a gente também desenvolve a empatia para poder olhar para o lado, para poder olhar para o outro. E assim a gente consegue estender a mão àqueles que necessitam e estar atento aos sinais de quando a pessoa não está bem, né? De quando a pessoa precisa de um acolhimento, de uma ajuda, de um ombro amigo. Sim, e ainda existe preconceitos
em buscar ajuda com psiquiatras ou psicólogos? Sim, a gente tem grande dificuldade em buscar ajuda, né? Eu acho que não só no Brasil, mas aqui a psicologia é uma ciência muito jovem ainda. Então as pessoas têm uma dificuldade em buscar ajuda e tem aquele mito absurdo que vai o psicólogo quem é louco, né? Eu não quero ser visto como louco. Eu não quero tomar medicação porque o que vão pensar de mim? Então sim, ainda a gente tem uma dificuldade muito grande em buscar ajuda. E essa campanha de Setembro Amarelo, ela visa facilitar isso, né? Exatamente. Conseguir tirar um pouco desse estigma que existe em cima da saúde mental, da busca por saúde mental. As pessoas devem buscar auxílio, as pessoas devem ser escutadas, devem ser ouvidas, devem ser acolhidas. Porque quando a gente fala sobre, isso diminui o preconceito, diminui as dificuldades e facilita que a informação chegue até a gente. E aí as pessoas que necessitam de ajuda possam receber o amparo necessário para poder ter uma vida mais fácil, para poder sair do sofrimento, né? Exatamente. Mas me conta um pouquinho agora também sobre a tua vida, Luana, sobre a tua rotina. Tu falou que faz alguns esportes. Conta pra gente, Uhum. porque é importante, né, que tenha essas conexões também. Tu deve recomendar também para os teus pacientes que a gente tenha uma vida saudável e tanto de autocuidado, de autoestima, de meio social, mas é sobre isso, né? É sobre esses envolvimentos. Uhum. Tu participa de algum grupo? Sim, sim, sim. Eu trabalho bastante, tá? E também estudo e eu pratico arquearia, eu pratico tai chi, eu pratico artes marciais. Então, a minha rotina é bem flexível, assim, ela é Sim. bem dinâmica, mas ela é organizada, ela tem a organização dela, né? Nos sábados de manhã eu também tenho aula, e nos sábados à tarde agora eu estou dando aula de tai chi, então acaba sendo bem movimentada a minha rotina, Ah, né? E é uma rotina que ela é funcional, ela me faz bem, ela envolve esportes, ela envolve comunicação, e sempre que possível eu gosto de estar com os meus amigos, com a minha família, eu gosto de estar conectada comigo, com os meus bichinhos também, sim, né? sim. E agora a gente vai fazer um ping-pong de saúde mental com a doutora Luana. Doutora, uma palavra que define saúde mental para você. Equilíbrio. Um hábito diário que não pode faltar para manter a nossa mente equilibrada. Acho que a respiração, né, exercitar a respiração consciente, e uma coisa que eu gosto muito é parar na frente do espelho e falar 3 coisas pelas quais eu me orgulho de mim. Então Não. acho que é uma ótima dica. Um mito sobre saúde mental que precisa ser quebrado. Clássico. Vai ao psicólogo quem é louco. Exatamente. Uma frase que você diria a quem está passando por um momento difícil. Você não precisa passar por isso sozinho. Muito bem. Um sinal de alerta que nunca deve ser ignorado. Acho que a tendência ao isolamento, acho que tem alguns, né? Então, a tendência ao isolamento, falta de prazer em atividades que antes gostava muito, se engajava muito, e mudanças muito fortes de humor, assim, muita irritabilidade. Uma prática simples de autocuidado que todos podem fazer. Acho que tirar um tempinho do dia para si, respirar fundo, colocar uma música que gosta e relaxar, curtir o momento. E também eu queria te pedir uma sugestão de filme que, que conecte essa parte do bem-estar e também pode ser de um livro. Acho que o filme Divertidamente é muito legal, porque ele fala de uma forma divertida, descontraída, né? Até por ser uma animação. E as crianças também podem ver. E tem o Divertidamente 2, que agora ele fala muito sobre a ansiedade. Então a gente tem um que fala sobre o malabarismo que a alegria tem que fazer para conseguir manter a pessoa bem. E no 2 fala muito sobre a ansiedade, que é o nosso mal do século, né? Sim. E um livro? Teria um livro mais simples para a pessoa conseguir algum autocuidado ali, alguma mensagem, alguma conexão, algum entendimento, esclarecimento sobre a parte mental? Ai, tem o Vencendo a Ansiedade.
Vencendo a Fácil, ansiedade. uma leitura fácil, uma leitura simples. E Leve. eu indico bastante em consultório. E Luana, se tu fosse deixar uma mensagem para os nossos seguidores que estão acompanhando o programa sobre esse mês, né, de conscientização, que pegasse essa parte da tua área de atuação na psicologia, que mensagem você diria para homens, mulheres? Eu acho que a mensagem que eu diria é: sintam, aprendam a sentir, entender o que vocês estão sentindo, assim como poder se abrir a sentir, observar os outros. Porque a gente precisa olhar para a gente, para poder olhar para fora. Só assim a gente tem essa consciência do coletivo e assim a gente pode estender a mão para quem precisa. Então, quando a gente se aceita, quando a gente se entende, a gente tem capacidade de ter um olhar fraterno, empático com quem está à nossa volta. E isso pode fazer toda a diferença. Que lindo, Luana. E esse, pessoal, foi um programa muito maravilhoso. A gente pôde falar sobre empoderamento, sobre autoestima, sobre saúde mental e principalmente com a doutora Luana que está acrescentando e trazendo conscientização sobre um mês tão importante, tão relevante. Luana, eu gostaria de fazer meus agradecimentos à tua presença aqui no Empodera Mais e eu gostaria que tu deixasse as tuas redes sociais para o público que queira te acompanhar o teu trabalho e te seguir também. Ai, Andréia, muito obrigada por essa oportunidade. Ainda mais podendo falar de um assunto tão importante, trazendo consciência, trazendo oportunidade de mais pessoas entenderem sobre seus sentimentos e poderem buscar ajuda e receber o tratamento de forma correta, né? Então, eu gostaria de deixar aqui o meu convite a seguirem a minha página, @psicoportoalegre. E há muitas informações divertidas, importantes e de conscientização. Muito obrigada, Eu Luana. que agradeço. Esse foi mais um Empodera e eu espero vocês no próximo episódio.